Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a presente audiência pública para debater o nível de fadiga dos trabalhadores das operações do transporte aéreo nacional à luz do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 117 da ANAC. Essa audiência pública está sendo transmitida em virtude da aprovação do requerimento número 21 de 2023, de minha autoria. Os procedimentos a serem adotados serão: cada palestrante terá até 15 minutos para fazer a sua exposição, sem possibilidades de apartes. Ao fim das apresentações, os deputados poderão fazer perguntas estritamente sobre o tema e terão a palavra pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão no portal da Câmara ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa. Após a audiência, as apresentações em multimídia da ANAC, o senhor Henrique Hacklander, acertei, não acredito de primeira, Hacklander, presidente do Sindicato nas Operações de Voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quando tive contato com uma série de reivindicações e lutas, sobretudo, da realização da pesquisa, eu achei que era muito importante que essa comissão se debruçasse os trabalhadores e trabalhadoras. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Serviço Público, no momento da sua aprovação e com várias manifestações de apoio. E, evidentemente, esse é um passo, nessa ida e volta de Porto Alegre, Brasília, com contatos com trabalhadores nessas melhores condições de trabalho, porque é, evidentemente, um tema relativo a direitos trabalhistas de uma categoria, mas que viaja de avião ter mais segurança nos voos que faz. Vou passar imediatamente a palavra ao senhor Henrique Hacklander, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, pelo prazo de 15 minutos. O tempo fica ali, tá, Henrique? É qualquer coisa, falamos. Obrigado, deputada. Inicialmente, boa tarde a todos. Doutor Mauro, doutor Bruno, excelentíssima deputada Fernanda Melchiona, é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema tão importante. Parabenizar a Casa por ter aberto esse espaço, é sempre muito importante podermos discutir sobre fadiga, cansaço, porque, querendo ou não, no final das contas, como a própria deputada já mencionou, acaba isso refletindo na fadiga. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, ele representa todos os comissários, pilotos, mecânicos de voo do país, uma categoria com mais de 25 mil pessoas. Dentro dos associados ao SNA, hoje nós temos quase 13 mil associados, desses 90%, mais de 90%, são da aviação regular, o que representa um número bastante significativo, ou seja, todos aqueles que, ou a grande maioria daqueles que trabalham na aviação regular, nas maiores empresas do país, Azul, Gol, Latam, fazem parte e são associados à CNA e participam dessas pesquisas, das votações e de tudo que o sindicato se propõe a fazer. O tema que a gente abordou no início do ano foi o tema fadiga. Fizemos uma pesquisa que se iniciou em janeiro. Eu trouxe uma apresentação para a gente poder até tornar ela mais elucidativa e, se pudermos colocar na tela, eu lhe agradeço. Isso. Obrigado. Bom, o sindicato então propôs uma apresentação na qual participaram quase 4.300 tripulantes, mais de 4.300 tripulantes. Desses tripulantes, nós tivemos aí comandantes, copilotos, comissários, em um número relativamente expressivo e significativo. E alguns dados nos chamaram muito a atenção, porque foram perguntas relacionadas não somente à fadiga, mas também com relação à percepção dos tripulantes, de que forma isso afeta as suas operações e de que forma isso pode vir a afetar o voo de uma maneira geral. É importante contextualizar um pouco essa percepção do tripulante. Vejam, antes da reforma da Lei da Aeronáutica, que aconteceu em 2017, os tripulantes eles detinham aproximadamente 8 dias de folga e poderiam voar até 5 madrugadas consecutivas. Depois dessa reforma, a lei veio, alterou-se em 2017, e num dos artigos dessa lei se criou o sistema de gerenciamento de fadiga. Na verdade, se mencionou isso como algo a ser regulado pela ANAC e que poderia, então, prever jornadas distintas das então praticadas.
O tripulante hoje ele tem aí 10 dias de folga e apenas 2 madrugadas consecutivas. E o que nos chamou muito a atenção nessa pesquisa foi que a percepção do tripulante é que ele se sente mais cansado do que se sentia antes da alteração. Isso por si só já seria um dado bastante interessante. E a pesquisa ela traz essa informação. Eu sei que aqui na tela talvez seja um pouco pequeno da gente poder visualizar, mas a pesquisa ela está disponível naqueles links ali, perdão. Nesses links aqui, tem uma pesquisa, ela foi feita de forma geral e também por empresas. Os dados que constam aqui são alguns retirados dessa pesquisa e trazem o seguinte. Comparando a realidade atual das jornadas de restrições do RBAC 117 com a realidade até fevereiro de 2019, que foi quando realmente implementou-se o RBAC 117, né, o 117, o chamado RBAC de fadiga, os tripulantes, em mais de 86%, determinaram que se sentem mais fadigados do que se sentiam antes. Veja que contraponto. Antes se tinha menos dias de folga e mais madrugadas consecutivas, um dos fatores predominantes para a criação da fadiga. E depois da alteração e com o RBAC implementado, com mais dias de folga e com menos madrugadas consecutivas, os tripulantes passaram a perceber um cansaço ainda maior. Claro que depois de 2019, quando a RBAC ingressou, e esse também é um fato histórico interessante, entrou-se o RBAC em fevereiro, aproximadamente março de 2019. As empresas tinham 1 ano para implementar o sistema de gerenciamento de fadiga e esse prazo ele se findou em fevereiro, março de 2020. A partir daí, então, as empresas passaram a adotar novas modalidades, novos modelos de sistemas de otimização de escala, na qual, então, o tripulante se adequava e trabalhava nesses critérios. Porém, nós tivemos aí, como todos sabem, a pandemia. E isso fez com que a aviação tivesse uma queda drástica. Mais de 95% das operações da aviação regular elas se extinguiram. E os tripulantes acabaram não percebendo tanto esses impactos dessa alteração do RBAC ou da alteração da lei que mexiam tanto com as suas vidas. De lá para cá, as operações vieram retomando e, obviamente, essa percepção foi se tornando maior a chegarmos ao ponto de fazermos essa pesquisa e termos esses dados bastante alarmantes. Aqui eu trago também alguns dados com relação à realidade do tripulante no Brasil. Eu sei que ali na tela talvez possa estar um pouco pequeno, mas o que diz é o seguinte: qual a realidade atual do tripulante? E a pergunta que dizia era a seguinte: por quanto tempo nas últimas 4 semanas você se sentiu esgotado? E aí, percebam, nós tivemos aí mais de 50% dos casos, os tripulantes reportando que se sentiam cansados ou esgotados o tempo todo ou a maior parte do tempo. Fora isso, mais 40% dos tripulantes já disseram que se sentiam esgotados em algumas vezes. A pergunta abaixo falava que, por quanto tempo, nas últimas 4 semanas, você se sentiu cansado? Que é um pouco diferente de completamente esgotado. Mais uma vez, nós tivemos aí mais de 60% dos tripulantes dizendo que ou o tempo todo ou a maior parte do tempo estavam sim se sentindo cansados. Isso são dados bastante alarmantes, porque afinal de contas eles refletem o quanto o tripulante percebe essas novas alterações que nós tivemos aí com a alteração da lei. Depois nós temos ainda outro dado interessante, esse no qual você já pegou no sono de forma involuntária ou até mesmo por pouco tempo durante o período de trabalho, e esse talvez seja um dos dados mais alarmantes de todos. Nós tivemos aí um número expressivo que respondeu, em 32% dos casos, sim, por alguns minutos. E em outros 57% dos casos, em alguns segundos. Vejam, pegar no sono de forma involuntária não é que a pessoa tem interesse ou está se sentindo somente cansada. Ela não tem controle sobre esse cenário e ela acaba, assim, pegando no sono, tornando isso durante a operação, o que torna isso um problema grave. Afinal de contas, nós estamos o tempo inteiro nas operações de voo e sobrevoando o país. Dentro do RBAC, e aí saindo um pouco dos dados da pesquisa, mas fomentando, se chegou à conclusão de que o formato proposto no 117 ele não funcionou. Pelo simples fato de que lá no 117 se criou grupos de ação de gerenciamento de fadiga das empresas, o chamado GAGEF, que, na teoria, era um grupo de trabalho composto por componentes da empresa e o sindicato, na qual faria esse monitoramento dos níveis de cansaço e de fadiga. Fato é que o sindicato faz parte desse grupo, mas é apenas um dos votos ou uma das vozes lá dentro, e que o próprio grupo em si não tem pouca atuação perante a operação das empresas. O grupo até recebe os reportes, quando o recebe, faz o seu devido tratamento, expõe o problema a operações, mas nem sempre isso é levado em consideração.
Na prática, o que nós tivemos é esse resultado. A pergunta que foi feita aos tripulantes foi, na sua percepção, a empresa em que você trabalha está fazendo um bom gerenciamento do risco de fadiga? E aí, nós tivemos mais de 80% dos casos, os tripulantes dizendo que discordam ou discordam plenamente dessa afirmação. Ou seja, eles percebem que, mesmo tendo um grupo de gerenciamento de fadiga, mesmo tendo programas de otimização, a fadiga na aviação ela vem aumentando consideravelmente. Fora isso, nós tivemos um outro dado importante. Avalie a seguinte afirmação. O gerenciamento de fadiga na minha empresa fez uma diferença significativa nos níveis de fadiga dos tripulantes nos últimos 2 anos? Mais uma vez, nós tivemos mais de 80% dos tripulantes discordando da informação de forma plena. Isso demonstra o quão confiável se tornou o sistema e o quanto o tripulante não confia nesse sistema. Porque, afinal de contas, o gerenciamento não vem sendo tratado da forma como foi proposto ou como deveria ter sido proposto lá atrás. Outro dado interessante que nós temos é: você já se sentiu fatigado na empresa, em voo, e não fez o reporte? E talvez esse seja o ponto que mais demonstre o quão o tripulante não confia no sistema ou prejudica. O tripulante, em 95% dos casos, ele disse que não reportou. Um cenário bastante crítico. Ou seja, o tripulante se sentiu fadigado, se sentiu cansado, mas não fez o reporte para quem, de dever, pudesse tomar alguma providência. E a explicação vem abaixo, porque a pergunta seguinte era, caso você tenha respondido sim à pergunta anterior, qual o motivo? E indique quantos quiser. Nós tivemos aí inúmeros que disseram, mais de 26% que disseram que não queriam se expor, 15% disseram que fez os reportes e nada aconteceu, o que é um dado bastante significativo. 17% disseram que o reporte na empresa é extremamente complexo e de difícil acesso. E 14% disseram que todas as acima. Além, obviamente, de um número expressivo de 20% terem dito que não acreditam na ferramenta por perceberem que o próprio sistema não leva em consideração ou não trata a informação da forma como deveria. Nós tivemos ainda mais uma pergunta que falava sobre você está sendo... caso você já tenha saído de alguma programação de escala por fadiga, caso se sentisse fadigado hoje, avisaria a empresa e sairia da escala novamente? 50% disseram que não. E uma das explicações mais óbvias com relação a isso é porque os tripulantes não se sentem abrangidos ou acolhidos quando fazem esse tipo de reporte. Isso gera malefícios financeiros, o tripulante ele acaba não sendo remunerado pelo aquele voo, muitos aqui recebem por hora de voo, muitos aqui reportam e dificilmente recebem programações que sejam melhores, pelo contrário, muitas vezes a programação acaba sendo até pior do que a que foi informada durante a fadiga. E em muitos cenários acabam sendo marcados pelas empresas para serem tripulantes que não, digamos assim, não auxiliam as empresas na necessidade delas com relação às operações dinâmicas do dia a dia. Essa é uma frase que eu deixaria entre aspas, afinal de contas é como as empresas dizem que precisam dos tripulantes. Bom, obviamente, o sindicato vem trabalhando para tentar resolver esse tipo de cenário e algumas ações já foram tomadas. E aí, um pouco aqui, uma parcela de responsabilidade com relação à ANAC. Afinal de contas, a ANAC, quando fez essa alteração na RBAC 117, ela deixou algumas lacunas. E uma delas é a não necessidade de qualquer tipo de acordo trabalhista ou tratativa com os trabalhadores, caso as empresas tenham interesse em fazer alterações ou flexibilizações das jornadas de trabalho. Nós temos um caso Latam, que em um cenário passado, em 2019, salvo engano, começou a fazer uma operação onde exigia a extrapolação de jornada e baseado no que a ANAC se manifestou, dizendo que poderia a empresa sim fazer sem necessidade de acordo qualquer, tinha interesse em fazer. Não o fez pelo simples fato da pandemia e isso foi um outro cenário. A Gol teve a mesma percepção ou o mesmo entendimento de que não era necessidade de acordo coletivo com os trabalhadores para qualquer tipo de extrapolação que fale do descanso a bordo quando as jornadas são extremamente longas, no caso de voos internacionais, voos maiores. E a Azul, mais recentemente, começou a operar aeronaves durante as suas madrugadas, fazendo extrapolações das suas jornadas e se valendo de afirmações da ANAC de que não haveria
nenhuma necessidade de acordo coletivo, afinal de contas a ANAC já autorizava através do próprio RBAC. Isso é bastante preocupante, primeiro porque a agência acaba extrapolando um pouco das suas atribuições, ela serve como uma agência reguladora, está lá para criar as suas diretrizes, mas de forma alguma permitir que as empresas possam extrapolar jornadas de trabalho, afinal de contas isso é matéria trabalhista. As conclusões que nós chegamos é que o tripulante brasileiro hoje está voando extremamente fadigado e com medo de reportar as empresas baseado na pesquisa que foi feita. As empresas alegam que o baixo número de reportes indicam para a ANAC essa situação que a fadiga está dentro dos parâmetros. Vejam, os tripulantes eles acabam não reportando para os setores porque não confiam no sistema e as empresas se valem dessa falta de reporte ou dessa falta de estatística para dizer que a fadiga está controlada. A ANAC ela extrapola as competências que ela regula na matéria trabalhista e fomenta até uma certa insegurança jurídica. Eu acredito até que o Dr. Mauro, seja aqui hoje, entende bastante dessa área e vai poder corroborar nessa informação. Isso é um cenário bastante preocupante, mas obviamente nós temos algumas soluções. O RBAC 117 ele está aí, ele tem data para ser alterado e a gente tem algumas propostas a serem feitas, já foram encaminhadas inclusive, que, primeiro delas, o RBAC ele necessita de ACT ou CCT para validar qualquer tipo de extrapolação, porque afinal de contas são os trabalhadores que têm que aprovar qualquer tipo de extrapolação na sua jornada de trabalho. Ali, nesse slide, nós temos inúmeras diretrizes, aí, ou as competências. O Congresso Nacional passou anos debatendo sobre a reforma da lei trabalhista e a própria lei do aeronauta. E, obviamente, foi um tempo muito grande que se teve de estudo a respeito desse tema para simplesmente nós podemos fazer extrapolações através de medidas como RBACs, que são meros instrumentos que estão ali para auxiliar a lei e não, sim, legislar sobre ela. Aqui fala-se da Constituição Federal, fala da própria lei de criação da ANAC e é da necessidade de negociação em acordo coletivo. Algumas sugestões que foram colocadas é que dentro dessa revisão da RBAC, talvez esse seja o ponto principal aqui, se a senhora me der mais 2 minutos, deputada, eu prometo que termino. Mais 2 minutos, por favor, gente. Obrigado. Que a revisão da RBAC está prevista com uma agenda regulatória agora, para segundo semestre de 2023. Que nessa revisão, então, se tenha formas de reduzir a fadiga dos tripulantes através de mitigações, que se garanta que não exista um aumento das jornadas com reduções de fatores mitigadores. Alguns dos pontos que podem serem debatidos aqui, com certeza, é exatamente a utilização das jornadas de trabalho em períodos na madrugada. Hoje se tem um regramento específico com relação aos horários da madrugada, mas os chamados early starts, ou as apresentações cedo, aquelas que acontecem entre as 6 e as 8 horas da manhã e que o tripulante acaba acordando para fazer esse tipo de operação no mesmo horário que ele acordaria para fazer um voo na madrugada, esses não têm qualquer tipo de regulação. O deslocamento do tripulante da saída do seu hotel, onde ele foi alocado, até o aeroporto, também não é contabilizado para dentro da regulação, mas impacta diretamente na fadiga. Afinal de contas, a regulação ela starta a partir de 30 minutos antes da decolagem daqueles voos. 30, 40, 50 minutos, não muito mais do que isso, dependendo da base e da operação. Dentro daquela operação é onde começa a regulamentação. As empresas se valem dessa regulamentação num sistema otimizado e fazem o tripulante muitas vezes operar durante 10, 11, 12 horas de jornada ininterruptas, aí, o que causa um aumento na percepção de fadiga. Além disso, obviamente, como eu mencionei anteriormente, a definição da exigência de ACTs ou convenções coletivas que tratem sobre a extrapolação de jornada e não somente através de safety cases ou cenários onde a ANAC poderia simplesmente, através de uma mera autorização, prever que o tripulante pudesse trabalhar ainda mais. Bom, eu não quero me estender muito mais, deputado, eu sei que nós temos outras pessoas a serem ouvidas e cumprindo os meus 2 minutos, agradeço a todos e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, senhor Henrique Hacklander. E passo a palavra imediatamente para o senhor Bruno Delbel, superintendente de padrões operacionais da ANAC, pelo prazo de 15 minutos. Bruno, por favor. Boa tarde a todos. Em nome do diretor-presidente da ANAC, eu gostaria de agradecer a essa comissão, a senhora deputada Fernanda Melchiona, pela oportunidade de a ANAC estar aqui presente, debatendo um tema que é importante
segurança operacional, para segurança de voo, como o tema da fadiga. Nos últimos anos, a ANAC tem se empenhado para estreitar ainda mais a relação com as empresas aéreas, com os tripulantes, com os operadores de aeródromo, com os passageiros, né, com a sociedade em geral, para que a gente consiga receber os insumos, os inputs das necessidades da nossa sociedade e assim poder ajustar a nossa atuação de forma a permitir o desenvolvimento, o crescimento do transporte aéreo no Brasil de forma segura e de forma que atenda o interesse público. E nesse sentido é bastante importante para a gente estar aqui hoje, que é uma oportunidade da gente conseguir mostrar um pouco do nosso trabalho e dos projetos e como que o tema da fadiga tem sido tratado na agência. Eu não pretendo me estender muito na minha fala, mas eu gostaria só de fazer uma contextualização da atuação da ANAC, porque eu acho que é interessante nessa discussão. O Brasil é membro da Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, que é o órgão das Nações Unidas responsável por definir as diretrizes para o desenvolvimento seguro na aviação internacional. E, como membro, né, todo membro da OACI se compromete a seguir as diretrizes e com isso, a promover a padronização e o aumento da segurança dos níveis de segurança do transporte aéreo, de forma que outros países possam reconhecer a qualidade do transporte e isso, né, gera aí acordos comerciais, gera aumento da oferta e corrobora para o desenvolvimento da aviação. A ANAC, como membro da OACI, tem um papel importante, tem um papel de destaque. Nos meses de maio e junho deste ano, nós passamos por uma auditoria da OACI e a gente conseguiu atingir o resultado de quase 95% de conformidade com relação aos padrões estabelecidos lá pela OACI. Isso demonstra a qualidade e a excelência do transporte aéreo civil, da aviação civil no Brasil, o que faz com que as nossas empresas sejam reconhecidas, sejam competitivas no mercado internacional, faz com que os nossos pilotos também sejam reconhecidos pilotos, comissários, né, tripulantes, mecânicos em geral, sejam reconhecidos também pela alta proficiência técnica. E isso, de uma forma mais geral, traz desenvolvimento para o nosso país. Com relação à questão da fadiga, né, a fadiga já é objeto de estudo há bastante tempo, tanto pela OACI, por autoridades de aviação civil de outros países, por associações, por instituições acadêmicas, que já vem tratando, por ser um tema extremamente relevante para a segurança operacional. Nos últimos anos, houve um avanço da tecnologia, um avanço no conhecimento dessa área e trouxe o conceito do gerenciamento da fadiga, que se baseia no fato de que foi percebido que estabelecer os requisitos prescritivos nem sempre é o suficiente para garantir que não haja fadiga na tripulação. Então, o gerenciamento da fadiga ele traz um processo de um contínuo monitoramento da fadiga dos tripulantes, utilizando tecnologia e estudos científicos, né, para que a qualquer momento a empresa consiga garantir que aquele tripulante, cumprindo aquela rota, cumprindo aquele voo, não está exposto a níveis de fadiga que não sejam aceitáveis. Então, o gerenciamento da fadiga ele é um sistema complexo, onde a empresa ela precisa caracterizar bem o seu ambiente operacional, levantar as eventuais condições que potencialmente podem levar à fadiga, tem que fazer as devidas análises de segurança e tomar as medidas adequadas para prevenir que hajam situações indesejadas. Além disso, existe também o processo dos reportes, né, como o Henrique mencionou, que são reportes dos pilotos que se sentirem fadigados, se sentirem dificuldades, eles precisam reportar e a empresa tem que tratar adequadamente. A Lei 13.475, né, que foi publicada em 2017, que foi a nova lei do aeronáutico, ela incorporou esse conceito de gerenciamento de fadiga, né, que não existia antes. Então, basicamente, a lei ela traz requisitos prescritivos mínimos
e abre a possibilidade de que esses requisitos eles sejam alterados caso a empresa tenha um gerenciamento de fadiga e esse gerenciamento de fadiga aponte que, para aquela determinada rota, os tripulantes vão estar com um nível de alerta adequado. Isso é importante porque permite que, né, então assim, o gerenciamento de fadiga ele trouxe um monitoramento adicional, né, uma necessidade da empresa construir processos adicionais, de fazer um monitoramento adicional e ter uma certa flexibilidade de ajustar os seus voos, as suas escalas, as suas rotas, para que obtenha o nível de alerta, né, da tripulação nos níveis adequados. E isso é importante porque quando a gente fala de um ambiente complexo como a aviação civil, né, num país grande e completamente heterogêneo como o Brasil, é difícil que a gente tenha uma regra que vá atender a todos os casos. Então, o gerenciamento de fadiga ele traz essa flexibilidade e permite esse ajuste, além de trazer todos esses componentes adicionais, esse monitoramento adicional. Então, a partir da publicação da nova Lei do Aeronauta, em 2019, a agência publicou o RBAC 117, que é o RBAC que traz os requisitos de fadiga e traz também os requisitos dos processos de gerenciamento de fadiga para as empresas aéreas. O que aconteceu foi que, logo após a publicação do RBAC 117, veio a pandemia. A pandemia reduziu drasticamente o número dos voos. A baixa demanda fez com que as empresas não conseguissem aplicar o gerenciamento de fadiga, até pela subutilização das suas aeronaves e dos seus tripulantes. E quando a aviação começou a retomar, quando os voos começaram a retomar, a gente, lá na ANAC, a gente começou a receber muitos inputs, né, muitos insumos, do sindicato, das empresas aéreas, das associações, sobre como que o gerenciamento da fadiga estava funcionando. E a partir desse momento a gente se manteve bastante atento. Tivemos diversas reuniões com a BEAR, com a SNA, com empresas aéreas, com pilotos, para tentar identificar qual que seria a melhor abordagem. E hoje, o RBAC 117 ele faz parte da agenda regulatória da ANAC. Hoje existem duas frentes de alteração do RBAC 117, uma mais voltada para a aviação geral, que deve entrar em consulta pública em breve, e a outra que está voltada para o gerenciamento de fadiga nas empresas regulares. E essa ainda está em fase de estudos, a gente deve terminar os estudos até o final do ano. Novamente, a gente está fazendo um esforço bastante grande para conversar com o setor, para ouvir os inputs, fazer pesquisas, descobrir as melhores práticas internacionais, para que a gente possa trazer isso para o nosso regulamento, para que a gente possa trazer isso para o nosso ambiente regulatório. Então, ter um processo de gerenciamento de fadiga, né, robusto e eficiente nos operadores aéreos é extremamente importante e essencial para manter os níveis de segurança. Então, a ANAC ela tem tratado esse tema com bastante seriedade, com a importância que o tema merece e com bastante transparência, para que a gente possa, junto com o setor, trazer a melhor regulação, fazer a melhor abordagem no tema e garantir que a gente tenha empresas competitivas, tripulantes com um nível de alerta adequado para que a gente tenha os níveis de segurança adequados. Bom, era isso que eu tinha preparado aqui na minha fala inicial. Eu agradeço novamente à deputada e a todos da comissão pela oportunidade e me coloco à disposição para dúvidas e eventuais esclarecimentos. Obrigado. Obrigada. Eu fiquei com várias perguntas, senhor Bruno, mas eu vou fazer depois em bloco, depois de ouvir a primeira rodada. Quero registrar a presença do deputado Paulo aqui conosco. Depois da mesa inicial, a palavra vai estar à disposição e passar imediatamente para o senhor Rui Amparo, que é diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que está no sistema remoto, mas vai estar aqui visível para todo mundo. Tem 15 minutos. Muito obrigado, deputada. Saúdo aqui a deputada Fernanda Melchiona, na figura de quem saúdo todos os deputados que possam estar presentes, que eu não estou enxergando, mas espero que estejam aí, né? Comandante Henrique Ecklander, presidente do SNA,
Bruno Delbel, superintendente de padrões operacionais da ANAC, doutor Mauro Menezes. Queria dizer, deputado, antes de mais nada, para além de um dever cívico que nós estamos fazendo aqui, é um prazer a gente debater esse tema, porque ele é de uma importância para todos nós, todos os players que estão aqui, sejam os aeronautas, sejam as empresas, o agente regulador, o próprio Congresso, isso é de uma importância vital para todos nós. A aviação brasileira sendo saudável, segura, economicamente viável, abrindo empregos, isso é um interesse comum a todos nós. Eu vou ser breve para não ser repetitivo em relação ao que o Hacklander e o Bruno falaram. A BEAR nasceu há mais de uma década justamente para poder traduzir o que poderia ser feito da aviação brasileira no sentido da gente evoluir essa aviação, trazer a aviação para mais pessoas, torná-la acessível a segmentos da população que não conseguiam voar num sistema que era muito elitizado até a década de 90, né? E no início dos anos 2000, mantendo os mais altos padrões de segurança e operacionalidade. Tá? A gente não discute aspectos comerciais nem financeiros e, por exemplo, também não participamos de negociações sindicais. Nós temos um sindicato patronal, o SNEC faz isso, junto ao SNA aí, todos os anos, né? Então, a gente já tem alguns players definidos aí para todas as suas missões. Entre as associadas da ABA, nós temos Gol, Latam, Voepass, Golog, Latam Cargo, Sideral, Abaeté, RIMA e Boeing. Como a gente pode perceber, nós temos aqui, deputada, diferentes tipos de voos e diferentes tipos de exposições à fadiga, exposições ao tempo de voo, às jornadas, nessas flutuações. Falando rapidamente, né, isso aqui também é muito comum, o Hacklander e o senhor Bruno Delbel já sabem isso de cor, né, mas nós temos aqui a aviação de longo curso, que é uma aviação eminentemente de longas distâncias, transoceânicas, majoritariamente noturna, né, esse tipo de voo, né, onde as tripulações recebem um reforço adicional, nós chamamos de tripulações compostas, de revezamento, né, para poder cumprir a sua missão. Nós temos o nosso voo doméstico, nossos voos domésticos para a América do Sul, né, que isso é o cerne aqui, eu acredito que seja o cerne da pesquisa que o Hacklander colocou, porque assim, o Brasil tem uma geoeconomia muito concentrada no sul e no sudeste, e a aviação, como ela é um termômetro da economia, a sua demanda maior está nos estados de sul e sudeste. Então, por exemplo, nós temos muito mais voos entre São Paulo e Rio do que entre São Paulo e Manaus, por exemplo, né? Então, assim, isso significa que as nossas etapas de voo são mais curtas, né? Significa que o nosso tripulante ele é submetido, né, aos procedimentos de maior atenção com mais frequência que um americano, por exemplo, que tem uma etapa média mais longa. Nós temos também os voos cargueiros, que são caracterizados muitas vezes por não ter regularidade, não ter uma programação de voos tão definida quanto os de passageiro, né? Nós temos os regionais turbohélices, né? Quer dizer, que são regionais de aeroportos um pouquinho maiores, e temos os regionais, deputada, que nós chamamos de operando debaixo do RBAC 135, né? Que são eminentemente no Brasil os caravans, né? E que operam em aeroportos nem sempre tão preparados, são aviões menores, com mais lentidão. Eu estou contextualizando porque o Brasil assim, ele tem diferentes tipos de exigência para os seus tripulantes, né? Fazendo centro de gravidade no nosso tripulante. É um setor como um todo complexo, ele precisa ser bem regulado, ele exige leis específicas, né? E o nosso regulador e auditor BOR é a ANAC. Nós também somos auditados por agentes internacionais, como companhias de seguro, empresas de leasing, né? Quer dizer, a gente tem assim um olho muito grande de muitos players. Hoje, é importante dizer, e sem ser repetitivo, que a gente vive, e isso começou há pouco menos de uma década, nós vivemos uma fase
Eu tenho, deputado, há 40 anos de aviação. Eu trabalhei na TAM muitos anos, até 2016. Nesses últimos 10 anos, nós vivemos uma fase sem precedentes de abertura de diálogo com o sindicato, com a agência. E eu digo assim, isso são coisas mútuas, né? Então, a gente hoje tem a oportunidade de abrir conversa, de entender. Uma pesquisa, como o comandante Hecklander colocou, ela é levada em conta, porque ela é um instrumento científico das coisas. Ela traz informações para todos nós do sistema de como as coisas estão funcionando. Nós vivemos aqui, e eu ainda estava na TAM, né, me permita falar quase que em personalismo, mas a ABAR coordenou, junto ao SNA, junto às associações de tripulantes de cada empresa, né, discussões da então lei do aeronauta. Então, algumas sugestões que a gente viu, né, e que acabaram sendo implementadas, a gente debateu em conjunto. Nem sempre, obviamente, nós não somos aqui ingênuos a ponto de dizer que os interesses são sempre comuns, né, mas, assim, nem sempre batem as visões, é lógico, assim, a gente tem que ser absolutamente claro aqui. Mas nós chegamos a um nível surpreendentemente bom de sugestões comuns. Então, por exemplo, a hora que a gente sugeriu aumentar mais ainda o número de folgas no internacional do que no doméstico, isso era um instrumento também de combate à fadiga e de adequação regulatória ao que a gente via lá fora também, né? Então, assim, o que nós vimos? Foi alterada a lei do aeronauta, nasceu o RBAC 117, como, por exemplo, nos Estados Unidos é o FAR 117, a nomenclatura é padronizada e a gente tem muito em comum com eles, e é importante que tenha, né? E aí o que aconteceu? Né? Exatamente na esteira do que o Bruno Delbel falou. Nós vivemos a pandemia, e a pandemia mascarou um período de teste, né, que a gente precisava para fazer essas coisas funcionarem, né? Então, assim, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter uma mudança regulatória que é de uma importância enorme. Pode ver, o SNA aí, o comandante Hecklander já tem N sugestões para serem colocadas. A ABAR, as empresas aéreas, isoladamente, por causa da diferença de tipo de voo entre elas, ou em conjunto, quando os temas são comuns, via ABAR, via IATA, a gente tem várias sugestões a dar. Nós já fizemos workshops internos, levando em conta a opinião dos nossos, a visão, não é só opinião, a visão dos nossos tripulantes, porque quem está lá na linha de frente voando, né, é o nosso tripulante, né? E abrindo um parênteses, se a deputada me permite, né, nós também estamos envolvidos na evolução ali da lei do passageiro indisciplinado, que também é muito importante para acalmar os ânimos a bordo ali, né? Mas isso é um outro assunto, né? Então, a implantação do RBAC 117 dos sistemas de gerenciamento de fadiga tem todo o nosso apoio. A gente faz um investimento, deputada, as empresas há muito tempo elas perceberam que tem que fazer um investimento muito grande para estar no ápice da tecnologia. Então, quando a gente vê os nossos aviões, eles são iguaizinhos os que estão voando na Europa, nos Estados Unidos. O 737 MAX, o 320 Neo, os aviões de longo curso aqui, o 787, eles são muito avançados, instrumentos muito avançados. Da mesma forma, os nossos softwares de controle de manutenção, de controle de escala de tripulantes, as empresas investem bastante nisso. E eu não vou me alongar, não, para não ser repetitivo em relação aos colegas aí, mas eu queria dizer que o segredo é o que a gente tem feito nos últimos anos. Encarar de frente os problemas, ter o máximo de informação possível, ter sugestões. Uma coisa extremamente construtiva é o que o Hecklander tem feito, é o que a ABAR tem feito pelo seu lado, a meu ver, é a gente não trazer só o problema. A gente está trazendo também algumas sugestões de solução para que a ANAC possa analisar, à luz do que acontece no exterior, à luz do que acontece na OASI, na ICAO, dos preceitos internacionais, para que a gente possa ter um regulamento único, que esclareça muito bem deveres e direitos de todos aí, e propicie, né, satisfação, segurança, operacionalidade, né, e sustentabilidade para todos aqui, que é o que a gente quer. Muito obrigado mesmo, deputada. Eu queria reiterar que, mais que um dever cívico de estar aqui, realmente um enorme prazer de debater isso com todos os agentes do setor. Obrigado.
Obrigada, senhor Rui. Passo a palavra, então, para o nosso último palestrante, o doutor Mauro Menezes, pelo prazo de até 15 minutos. Cumprimento Vossa Excelência, deputada Fernanda Melchiona. Aplaudo a iniciativa de Vossa Excelência de convocar essa audiência pública e agradeço o convite para dela participar. Também gostaria de cumprimentar meus companheiros de mesa, o presidente Henrique Hacklander, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o doutor Bruno Diniz Delbel, que representa aqui a ANAC, e o doutor Rui Amparo, que acaba de se pronunciar representando a ABEAR. Estendo aqui meus cumprimentos aos parlamentares presentes a essa sessão, a todos que aqui acorreram para acompanhar os trabalhos, e em especial aqui ao ex-presidente do SNA, que está aqui presente, o Ondino Dutra. Eu gostaria de mencionar que, de fato, é uma discussão que tem aspectos de ordem técnica em relação à aviação, mas chama muito a atenção os aspectos que dizem respeito à segurança da operação aérea e os aspectos que dizem respeito à realidade das relações de trabalho que se estabelecem com os aeronautas, com os comandantes, com os copilotos, com os tripulantes. E, nesse sentido, deputada Fernanda Melchiona, é muito importante sublinhar que nós estamos aqui a lidar com questões relacionadas à norma de saúde ocupacional, não apenas a normas técnicas que dizem respeito à aviação propriamente dita. E também a incidência do direito coletivo do trabalho, que tem um resguardo constitucional, assim como há na Constituição o imperativo do resguardo da saúde ocupacional, da saúde do trabalhador. Mas também a perspectiva de que questões complexas que envolvam relações coletivas devem ser tratadas no âmbito da discussão que envolvam os sindicatos e as empresas e suas representações para que se chegue à melhor solução. Nós escutamos aqui do presidente do SNA, senhores parlamentares, que nós temos uma pesquisa muito recente que tratou do assunto. Nós tivemos aqui ouvidos 4.300 tripulantes que trouxeram um relato muito significativo, muito expressivo, que diz respeito à realidade concreta da fadiga dos tripulantes, portanto, dos comandantes, dos pilotos, copilotos, dos comissários de bordo. E, portanto, uma realidade que preocupa. E essa pesquisa foi aqui trazida e não é surpresa para o Sindicato Nacional dos Aeronautas, e eu, como advogado do sindicato, que compartilho com a gerência jurídica do sindicato, muitas vezes as informações que são colhidas no dia a dia, aquilo que é levado pelos associados do sindicato, aquilo que é levado pelos aeronautas em relação à realidade do esgotamento físico. E eu chamo a atenção que o bom exercício da atividade dos aeronautas desafia não somente a capacitação técnica, mas também a capacitação física dos aeronautas. Isso é indispensável. E, portanto, essa pesquisa ela precisa ser levada em conta. Nem sempre os mecanismos de gerenciamento da fadiga que constam do regulamento, eles são capazes de colher elementos que a declaração concreta, o relato concreto por parte dos aeronautas é capaz de trazer. E, sobretudo, aqui no ambiente parlamentar, isso deve sensibilizar a todos os parlamentares, como sensibilizou a Vossa Excelência, a deputada Fernanda Melchiona. São questões relacionadas à jornada de trabalho, aos intervalos, à observância dos intervalos de trabalho. São questões relevantes que dizem respeito ao momento em que se inicia a prestação da jornada de trabalho, muito antes da chegada do aeronauta ao aeroporto. Ele tem que se apresentar muito antes, proceder a um deslocamento muitas vezes difícil, demorado, e o cálculo da sua jornada só se inicia pouco antes do voo propriamente dito. Ora, há situações, deputada, em que, dia após dia, o aeronauta é levado a embarcar
ia se responsabilizar por um voo com centenas de pessoas em madrugadas consecutivas. E o sindicato sempre chamou a atenção que essa é uma lacuna do RBAC 117. É preciso enfrentar a questão do trabalho sucessivo em jornadas nas madrugadas. Ou seja, são temas importantes que devem constar dessa revisão que se avizinha, da consulta pública, deve envolver especialistas, mas, sobretudo, deve envolver aqueles que sentem na pele o grau de responsabilidade que envolve a operação aérea. É muito fácil, muitas vezes, falar da questão da operação aérea como algo que desafia apenas uma questão técnica, tecnológica, padrões internacionais, mas existe uma questão de carne e osso. Existem aquelas pessoas que realmente têm cochilado nos voos. Isso foi detectado e é preciso ser qualificado. É preciso que escutemos o que tem a dizer a ANAC a respeito disso, porque 52% disseram que, nos últimos tempos, cochilaram durante alguns segundos. 32% disseram que cochilaram durante alguns minutos, de maneira involuntária. Então, isso daí, obviamente, constrange não só os aeronautas, como coloca em risco a própria segurança do voo. Então, é algo que deve mobilizar as pessoas. Ora, daí porque essa não é uma mera questão técnica que o RBAC resolve. É uma questão muito complexa, é preciso ouvir o sindicato, é preciso que essa questão seja tratada no âmbito das relações coletivas de trabalho, dos acordos sindicais, sejam acordos por empresa, seja a própria convenção coletiva, que é um sistema complexo e elaborado com muita responsabilidade e que deve ser preservado. É bom chamar a atenção que, em situações recentes, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 152 e o tema 1046, louvou a autonomia privada coletiva das partes, a equivalência de forças, a boa-fé das negociações, a lealdade, a transparência, a necessidade que os acordos e convenções adequem de maneira setorial questões, às vezes, até que são tratadas pela lei de forma mais genérica. Mas é preciso dizer que, quando nós privilegiamos a negociação coletiva, ao contrário do que muitos pensam, isso não serve para depreciar direitos previstos em lei em favor de uma convenção que flexibilize e, portanto, desproteja os trabalhadores. É preciso que essa negociação ela seja lembrada nesse momento em que um discurso supostamente tecnicista dispensa a importância da intervenção sindical, de uma discussão bilateral entre sindicato e empresa para chegar à melhor solução. Caso contrário, a regulamentação tratará de uma maneira genérica e, portanto, arriscada temas que são extremamente delicados no âmbito das relações de trabalho. Então, eu diria, nós temos uma lei específica que trata da questão do aeronauta. A Lei 13.475, que foi muito discutida nessa casa, em que as partes envolvidas, sejam as empresas aéreas, o próprio SNEA, o SNA teve um papel fundamental, fizeram com que determinadas questões tratadas no âmbito geral da legislação trabalhista, inclusive da desacertada reforma trabalhista de 2017, fossem ressalvadas e que os aeronautas tivessem um tratamento à altura das responsabilidades que recaem sobre os seus ombros. E, por isso, existe a lei específica do aeronauta, a Lei 13.475. Então, é preciso deixar bem claro que a simples transmissão de questões eminentemente trabalhistas, que dizem respeito à duração da jornada de trabalho, que dizem respeito ao cansaço, à fadiga que se impõe ao trabalhador aeronauta, ela não pode ser tratada de uma maneira insípida, de uma maneira alheia àquilo que é próprio da legislação trabalhista, que emana da própria Constituição. Caso contrário, deputada Fernanda Melchiona, nós estaríamos diante até mesmo de uma usurpação de uma competência eminentemente legislativa em favor de um poder regulamentar. E eu aqui não ignoro a absoluta competência técnica especializada e o refinamento e o avanço que foi a atuação da Agência Nacional da Aviação Civil em nosso país. Mas isso não pode extrapolar a ponto de obliterar a incidência, seja do sistema sindical coletivo, seja mesmo da própria legislação específica. Nós estamos aqui a tratar, portanto, de questões que têm relação direta com o tempo de voo. E, muitas vezes, nós que somos passageiros, deputada,
nós achamos que o aeronauta ele encerra o voo e vai para casa como nós muitas vezes vamos. E isso não acontece. O aeronauta, muitas vezes, ele embarca novamente e, em seguida, ele vai e volta a determinados destinos e a jornada é extenuante. Muitas vezes, ele chega de madrugada em sua casa. Então, essa é uma realidade, muitas vezes, oculta. Nós cremos que encerrou o voo, o aeronauta vai para o hotel, vai para a sua casa. Muitas vezes, ele está muito distante de casa. Então, são situações que dizem respeito justamente a essa peculiaridade da operação aérea, sem falar dos voos de longa distância. E aí, até mesmo o RBAC 117 tem que se subordinar ao previsto no artigo 19, parágrafo 4º, da lei específica do aeronauta. Ou seja, os voos de longa duração não podem ter, até mesmo à luz da própria regulamentação específica, qualquer tratamento que não seja um tratamento eminentemente trabalhista. Mas eu diria até que a flexibilização da jornada de trabalho a partir de meros relatórios que não levem em consideração, por exemplo, essa realidade preocupante que acabamos de escutar com a pesquisa que foi aqui relatada, uma pesquisa muitíssimo abrangente, repito, com mais de 4.000 aeronautas ouvidos, e sem falar, é claro, e eu aqui digo, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, deputado, é um sindicato muitíssimo bem organizado, que tem um nível de sindicalização impressionante, são quase 15.000 associados ao sindicato, coisa que, com todo esse processo inaudito e deplorável de derruição do estímulo à sindicalização em nosso país, que resulta aí de muitos fatores, mas a categoria dos aeronautas mantém um nível de adesão que faz com que essa representatividade tenha que ser reconhecida, tenha que ser, portanto, levada em conta. Então, eu diria, nós temos aqui o imperativo de fazer com que essas questões sejam tratadas com a máxima responsabilidade, porque dizem respeito não apenas ao bem-estar das pessoas que se dedicam a essa profissão, que é uma profissão muito exigente, sacrificante, sem dúvida, mas também a própria segurança da operação aérea. E nós estamos falando aqui da aviação regular, não chegamos sequer a tratar de situações ainda mais delicadas que dizem respeito à aviação executiva, por exemplo, e que já foi dito aqui pelo representante da ABA, tem circunstâncias muito distintas e que devem ser levadas em conta, e riscos também muito distintos. Então, a hipótese que muitas vezes se apresenta em que as empresas aéreas se negam a levar em conta que o RBAC ele não tem esse alcance, que é necessário realmente lidar com esses assuntos à luz da lei específica, à luz de uma negociação sindical, é algo que, no nosso entendimento, deve convergir para uma evolução e, portanto, para que nós tenhamos a devida abrangência dessa discussão, que é uma discussão de âmbito constitucional, deputada Fernanda Melchiona, é uma discussão que evoca o artigo 7º da Constituição, que estabelece que qualquer compensação de jornada deve passar por negociação coletiva. O artigo 8º assegura a participação sindical. Nós temos até mesmo na CLT, totalmente recortada, pela malsinada reforma trabalhista, ainda assim o artigo 611 contempla essa preocupação e impede que determinados abusos aconteçam. E ainda mais, nós temos as normas internacionais. A Convenção 98 da OIT, a Convenção 154 da OIT, ambos diplomas que foram ratificados pelo Brasil, são lei interna, de caráter supralegal, porque dizem respeito a direitos humanos em nosso país. Então, asseguram que esses temas sejam responsavelmente discutidos através da adequada negociação coletiva. Então, é nesse sentido que eu trago aqui um depoimento, como advogado que sou, que tenho envolvimento em relação às questões, sobretudo das negociações anuais dos aeronautas com as empresas aéreas, que, de fato, a mera participação da representação do SNA no GAGEF, portanto, no gerenciamento, no grupo de gerenciamento de risco de fadiga, não assegura que essa questão esteja sendo negociada coletivamente. É preciso uma negociação a caráter, né, que faça com que o risco de que o tratamento dessas questões passe ao largo
de circunstâncias próprias da operação aérea e do respeito que merecem os aeronautas em nosso país não venha a acontecer. Eu agradeço muito o tempo ofertado para que eu me manifestasse. Cumprimento a deputada Fernanda Melchiona mais uma vez, os parlamentares aqui presentes, os integrantes dessa audiência pública. Muito obrigado. Doutor Mauro, eu que agradeço e agora vou me inscrever, né? Estava aqui na condição de presidente, evidentemente o Paulo também, mas eu quero dizer para vocês que eu estou estarrecida com a pesquisa e acho que a ANAC e a BEAR também tem que tratar com a seriedade que uma pesquisa como essa foi apresentada aqui, não dizendo que, mas assim, o grau de pessoas, de vários dados, mas 2 me chamam a atenção, 2, né, para dialogar com as falas da ANAC e, claro, da BEAR, a partir da pesquisa apresentada. 3, primeiro, a representatividade na base. Nós estamos falando de uma categoria de 25 mil, que 4.352 pessoas assinaram um relatório, preencheram uma pesquisa. Estamos falando de quase, me ajudem, 20% da categoria. A representatividade é altíssima. As pesquisas não se fazem com uma amostra tão grande, via de regra. Então, a fidedignidade dos dados, e óbvio que tem que ser sigilosos, pelo segundo elemento que me chama a atenção, é alto. E me chamou muito a atenção, como deputada, claro, mas também como cidadã. 32% disseram que alguns minutos pegaram no sono de forma involuntária. Minutos, eu não peguei nem os segundos, porque na aviação, segundos também pode causar um acidente. Na aviação, segundos causam acidentes. E aí nós estamos falando de acidentes, via de regra, pelas condições mesmo, que podem ser fatais, né? Não estamos falando de um acidente que fura ali, como é na aviação. Claro que a gente sabe que tem um conjunto de fatores, mas a fadiga é um deles. O cansaço, o descuido humano que é gerado por situações como essa. De categoria que, claro, eu também na condição de leiga, com todo respeito e admiração que tenho pela categoria. O Dr. Mauro pegou o elemento do deslocamento. E, de fato, se tu vai para uma cidade, faz um voo, em via de regra, os aeroportos são longe. Então, tu está falando de 1 hora de deslocamento. Caso de Cofins, por exemplo, de Belo Horizonte, 40 minutos. E aí, Guarulhos, tem voo em Guarulhos. Aí podemos pegar Natal, vários aeroportos. Mas os aeronautas ainda têm que chegar 50 minutos antes do voo. E depois, ainda fazer até 4, 5 voos, se for voo doméstico, porque as distâncias são curtas, comparado com a malha aeroviária lá dos Estados Unidos, foi um exemplo que o Dr. Rui trouxe, mas nós estamos falando de 5 voos, nas mesmas condições de pressão atmosférica, que obviamente tem impacto no cansaço. Eu não sou especialista, mas sei que tem vários especialistas na causa. Por que eu estou trazendo esses elementos? Porque eu acho esses dados estarrecedores. E isso pós-pandemia, evidentemente, porque foi a RBAC, né, em 2019, nós tivemos a pandemia. Nós nem entramos em outros temas sindicais. Você sabe que eu fui líder na época da pandemia. E, enfim, tem a questão da manutenção dos postos de trabalho. Nós tivemos muita demissão na aviação. Tem a luta pela reposição salarial, que eu acho justa. E, quando teve a greve do sindicato, nós nem nos conhecíamos assim pessoalmente. Eu falei várias vezes em apoio à greve, porque era uma situação limite. A categoria tinha que fazer greve. Aqui, nós estamos falando de uma questão de melhoria de condições de trabalho e de segurança da população. Então, esse dado, que não é um dado, é real, se juntar com os que eu estava procurando aqui, os que cochilaram segundos, e aí nós estamos falando involuntariamente. Eu estava com outra pesquisa da aviação aqui, nesse caso, falando sobre a fadiga, os impactos no voo, enfim. E mesmo uma pesquisa que é para mostrar os riscos do voo, a amostragem dos aeronautas é muito menor. A quantidade de gente que nunca cochilou é maior, a quantidade de gente que raramente cochilou é menor. Depois eu dou as fontes científicas para vocês, e eu tenho certeza que tem outros estudos, mas é que eu acho isso estarrecedor. E já é um elemento para a ANAC, na regulamentação, pensar. O segundo dado que eu acho estarrecedor é que, claro que esse gerenciamento é muito importante, e todos reportaram que foi uma inovação importante, mas está se mostrando falho. Se 80% da categoria diz que discordam que o gerenciamento tem, o fato de reportar, tem resolvido problemas, é porque, muitas vezes, as empresas não resolvem aquela escala de trabalho específica ou mais, podem punir e colocar em outras escalas do mesmo maneira. 80%, gente. Não é 10%, que seria uma amostra que nós gostaríamos de ouvir, eu como defensora dos trabalhadores, claro, mas 10%
é 10%. Nós estamos falando da ampla maioria da categoria. E que, por isso, tem medo de reportar ainda mais com empresas que têm alto grau de rotatividade, eu não diria, mas que tiveram demissões em massa em um período recente. Então, imagina o trabalhador com a faca no pescoço da reforma trabalhista, com o risco da demissão, exausto, vai dizer lá, não, ando cansada, etc., para entrar na mira da empresa em qualquer processo de demissão que, porventura, venha a ocorrer? Vai. Se 80% diz que não resolveu, e claro que o gerenciamento é feito pelas empresas, mas que tipo de fiscalização também se coloca nesse gerenciamento por parte das agências de regulação para que seja efetivo, né? Que não seja, bom, temos aqui o gerenciamento. Mas eu acho que mais grave, eu vou pegar só 2 pontos para concluir, 2 temas, na verdade, me chamou muita atenção essa questão da extrapolação das atribuições da ANAC. O Bruno está aqui representando o serviço de operações, quem vem na audiência é quem ouve, né? Mas a gente vai pensar formas de formalizar, que é evidente que uma agência de regulação não pode interferir em cláusulas que são cláusulas trabalhistas, de acordos de convenção coletiva. Eu vi ali no PowerPoint, eu descobri agora na audiência, como todo mundo, o caso da Latam, da Gol e da Azul, que estão querendo extrapolar a jornada via a regulamentação, a RBAC, eles usam como atalho, eu não consegui entender como é que eles usam um atalho para extrapolar a carga de jornada dos trabalhadores. Não pode ser. E nós que estamos vivendo um momento que a gente precisa lutar, né, quer dizer, que temos possibilidade de lutar, esse é um tema que não pode passar batido no sentido de garantir. Bom, a CLT, né? Quem regula, que é a questão do acordo da convenção, do acordo coletivo de trabalho a partir da negociação com a categoria. Eu quero já deixar esse registro para a ANAC, porque me chama muita atenção. E, obviamente, nós vamos fazer essa crítica em outras esferas, em outros espaços, frente à própria agência, mas já, né, como dizem, a gente faz a crítica na frente, né? A gente não faz pelas costas, né, Bruno? Então, a gente aproveita e faz a crítica aqui. E sobre essa questão da regulamentação. Acho que agora tem uma oportunidade de resolver, no mínimo, 2 temas que poderia diminuir os impactos da fadiga. Eu não acho que resolveria, tendo essa dimensão do que vocês estão contando, dessa rotina, que, como bem falou o doutor Mauro, é invisível, entre aspas, para nós, comandante Henrique, porque a gente não trabalha com a aviação, a gente é usuário da aviação, mas eu tenho falado com a tripulação em vários voos que eu entro, e o tema da fadiga, quando fala, é em todas. Não vi ninguém dizendo, não, deputada, isso não é importante, pega outra pauta lá, nenhum. Então, só para deixar esse registro. Mas é esse tema dos voos sequenciais de madrugada, que já deveria estar na regulamentação, né, para sujeição ao acordo coletivo, mas também calcular esse deslocamento até o aeroporto como parte do trajeto e da jornada de trabalho. Esse tema dos voos das 6, 8 da manhã, que não entra como voo noturno, mas, sinceramente, quando a pessoa vai às 4 da manhã trabalhar, é óbvio que é voo noturno, porque significa que ela acordou às 3h30 da manhã. Aí ela tem 2 dias seguidos de voo de madrugada, 1, 3, 4, 5, sei lá, e no outro dia tem um voo às 6 da manhã. Pela norma, pode, mas essa pessoa vai acordar às 4 da manhã de novo. Esse piloto, gente, para os usuários que estão me ouvindo aí na TV Câmara, na internet, etc., os pilotos que vão pilotar o avião que vocês vão pegar às 6 da manhã, com essa fadiga. Então, este é um tema de segurança aérea e de importância nacional. É um tema, claro, muito importante para o sindicato, e eu quero cumprimentar o sindicato, né, e parabenizar pela luta, pela pesquisa, por publicizar, mas eu alerto ao país. É um tema também de, proteção da nossa população, e de toda a população, né, de toda a população que anda de aviação, das que nós queremos que volte a andar, que as passagens estão caras, e, enfim, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Não é o tema do debate aqui, mas tem muita gente que não consegue ainda, num país tão desigual quanto o nosso, mas a gente quer que mais pessoas andem e que tenha condições das pessoas andarem, né, de avião. Então, é preciso construir um ambiente protegido, e, para isso, óbvio, a saúde e combater a fadiga desses trabalhadores e trabalhadoras é fundamental. Então, deixo essas 3 considerações. Vou passar para o deputado Paulo falar, depois faz a volta das considerações finais. Senhora presidente, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, senhores convidados. Eu faço parte dessa comissão, não podia me furtar de participar, senhora presidente,
porque durante 20 anos eu fui professor na escola de aviação, na escola GF de aviação, dava aula de direito aeronáutico. Então é um assunto que me interessa e eu tenho vários colegas, né, dentro da área. E me chamou muita atenção a questão da pesquisa apresentada. Imaginar que 92% das pessoas responderam que não se sente apta para iniciar a jornada de trabalho após as 2 madrugadas consecutivas. Ontem mesmo nós saímos daqui, era meia-noite. Já estamos aqui cedo, já estamos fatigados. Imagina os pilotos. E 72%, né, deles disseram que tem medo das consequências em razão da fadiga. E o que mais me chamou a atenção foi 89,9% se pegou no sono de forma involuntária. Então, queria perguntar aos palestrantes se existe um programa de exames de polissonografia, ou seja, que é um exame que detecta sonolência, e também de actigrafia, que é aquele exame que se reporta ao ciclo de sono. Nós que trabalhamos também em outra demanda das comunidades terapêuticas, e a gente vê lá a quantidade de pessoas oriundas, né, da área da aviação, que são usuários de anfetaminas, né, de nobeses, de rebites, né, que causa a chamada psicose tóxica, ou seja, em virtude da superdosagem. E aí, senhora presidente, quando eu sou uma pessoa muito atenta, você já observou, quando você vai no aeroporto, sempre tem farmácia? Preste atenção quando a senhora for. A quantidade de aeronáuticos que estão dentro das farmácias nos aeroportos. É um dado bem significativo. Então, essa é a minha singela contribuição ao debate. Obrigada, deputado Paulo. Antes de passar para a mesa e agradecer muito a presença de todos, acho que eu ainda posso agradecer depois no encerramento, eu pediria também formas de encaminhamento da gente dar sequência a essa audiência. Acho que a CASP, por exemplo, a Comissão de Administração e Serviço Público, pode ver de que forma formalizar frente à ANAC, frente ao Ministério do Trabalho, frente ao governo federal, as preocupações que nós estamos vendo diante dessa situação. Porque em situações graves, bom, se acontece alguma coisa na semana que vem, esta comissão alertou sobre algumas coisas, então nós temos que agir, né? Pensar formas de acelerar essa preocupação mesmo, né, diante do cansaço, da fadiga, porque fadiga é mais do que cansaço, bem mais do que cansaço. E acho que tem esse tema da regulamentação, da revisão da regulamentação do segundo semestre, a consulta pública, mas seria importante que já saísse, né, como proposta da ANAC, determinados avanços em relação à regulamentação, para que a gente tenha condições de fato, melhorar e preservar a saúde física e mental dos nossos comissários, pilotos, copilotos, enfim, e comissárias, pilotas, copilotas também, né? Estou em flexão de gênero aqui. E, por fim, de que outras maneiras a gente pode também ajudar para dar sequência, dar visibilidade, seguir estando lado a lado aí com essa preocupação da categoria. Vocês podem responder também nas considerações finais. Podemos inverter a ordem, de repente, agora, ou começamos com a mesma ordem do início, como vocês preferem? E a senhora decide. Então, vamos começar com o nosso presidente, Henrique Hacklander, que eu quero registrar que eu acertei de primeiro o nome dele, mas ele também acertou de primeiro o meu nome, o que é muito raro. Presidente Hacklander, seja sempre bem-vindo e obrigada pela presença nessa audiência. Obrigado, deputada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Até gostaria de corrigir uma gafe. Nos meus cumprimentos iniciais, acabei não cumprimentando o doutor Rui, a presença da ABAR nessa audiência. É sempre muito importante esse contato. Respondendo, deputado Paulo, a sua pergunta com relação aos equipamentos utilizados, hoje o que se tem é a utilização de actigrafia simplesmente para estudos de caso, geralmente. Ou seja, quando as empresas tendem ou gostariam de fazer extrapolações de jornada, elas muitas vezes utilizam esses equipamentos para fazer essas medições, para daí então apresentar esses estudos para a ANAC. Talvez esse seja o ponto que a gente tanto debate aqui. Hoje, as empresas fazem esses estudos, utilizam esses equipamentos, encaminham para a ANAC analisa isso de forma muito analítica e simplesmente diz, é possível então extrapolar as jornadas. O próprio colega, doutor Bruno, da ANAC, mencionou que o gerenciamento de fadiga ele não se trata apenas e única exclusivamente da utilização de equipamentos ou sistemas gerenciais, computacionais. É muito mais do que isso. Entra também a percepção. O doutor Mauro corroborou com essa informação.
dizendo que os tripulantes eles acabam percebendo ou têm uma sensação de fadiga muito maior com essa nova regulação, e isso traz um impacto direto à segurança de voo. É fácil perceber isso, e a própria deputada conversou com os tripulantes nos seus voos, e eu acho que talvez isso vá até ser um ato comum dos demais congressistas começarem a conversar mais com os tripulantes a respeito do tema, porque, obviamente, quando os tripulantes estão lá, eles estão lá à disposição, estão lá para prestar o melhor serviço possível. E sempre vão recebê-los com um sorriso no rosto e trazendo o voo uma certa tranquilidade. Mas, internamente, muitos deles sabem que não, nós estamos cansados, estamos fadigados, temos uma jornada muito longa pela frente, muitas vezes é o início de uma jornada muito longa, muitas vezes é o final de uma jornada muito longa, e o tripulante vai ter outras ainda, tantas mais, a que fazer por 4, 5 dias aí, consecutivos nesses moldes. Se falou muito do horário da apresentação, né, a forma que o tripulante se apresenta, muitas vezes no hotel, em sua casa, e todo o deslocamento que ele percorre a fazer. A ANAC, quando fez essa regulação, e muito bem pontuou que baseou a sua regulação em instrumentos já internacionais, como o FAR 117, baseou muito da regulação na legislação australiana, salvo engano, a CAL 47, esse é o número do instrumento. Vou conceder mais 2 minutinhos para o presidente concluir. Obrigado, deputado. Se valeu muito desses documentos internacionais para uma regulação, mas naquele ponto deixou de fora alguns aspectos importantes, como esse de apresentações em horários muito cedo da manhã, onde, independente se o tripulante se apresentou às 5 horas da manhã ou às 6 horas da manhã, ele acordou no horário da madrugada, ou seja, seria considerado uma madrugada. Mas, para fins de regulação, se criou um marco no qual apenas é considerado madrugada apresentações que antecedem às 6 horas da manhã. Qualquer coisa posterior a isso, a jornada do tripulante acaba sendo muito mais extensa. E isso causa uma preocupação. Por fato de ser deixado de fora dados importantes como esse, e nós viemos acompanhando, vem se aumentando cada vez mais os reportes de fadiga, vem se aumentando cada vez mais a percepção dos tripulantes, e algo precisa ser feito. Algumas propostas aqui já foram indicadas. O que se espera é que essa reformulação do RBAC 117, não somente para a aviação executiva, que é o que, pelo que o Dr. Bruno mencionou, é o que está mais próximo de acontecer, através de uma consulta pública, mas que da aviação regular, e não aqui trazendo níveis de importância, mas que é a que transporta a grande parte da população brasileira, esse sim possa ter uma certa celeridade, que nós consigamos aí ter melhores resultados e talvez até melhorar esses documentos para que possam realmente prever coisas como, ou instrumentos como a fadiga. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui trazer esse assunto tão importante para nós. É um trabalho do sindicato, não só as lutas trabalhistas, mas já há muitos anos nós temos o Departamento de Segurança de Voo dentro do sindicato e fazemos essas análises também. E obviamente que para nós é sempre muito grandioso poder trazer isso em Congresso Nacional e trazer essas preocupações para que chegamos aí em melhores resultados. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Henrique Hacklander. Agora eu vou passar para o doutor Bruno Delbel. Nós estamos dando 3 minutinhos para as considerações finais, mas, evidentemente, temos aquela tolerância para... né? Obrigado, deputada. Então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a deputada Fernanda Melchiona, essa comissão, todos os parlamentares presentes, pela oportunidade da gente estar aqui, poder participar desse debate, trazer um pouco mais de informação sobre a nossa atuação. Eu quero reforçar, né, o que eu já disse anteriormente, que a ANAC está aberta, né, está atenta para ouvir o mercado, todos os envolvidos, sindicato, empresa aérea, pilotos, né, tripulantes, para conseguir os insumos necessários para que a gente possa ajustar a nossa atuação, para que a gente possa ajustar a nossa regulação e conseguir fomentar a aviação e transporte aéreo civil no Brasil de forma segura. Como foi dito aqui, né, pelos meus colegas, a lei do aeronauta, a anterior já era assim, a atual também, ela tem uma certa dualidade, ela traz ali aspectos que são trabalhistas,
essencialmente trabalhistas, traz aspectos que são mais técnicos, mais voltados ali à segurança operacional, e a gente tem tido um trabalho para focar a nossa atuação naquela parte que é mais técnica, né? Então, essa questão sobre a ANAC extrapolar a competência, a ANAC entrar em aspectos trabalhistas, a gente tem tido um esforço bastante grande para separar bem isso, né? Então, não é que a ANAC, né, permite a operação sem um acordo trabalhista, mas a ANAC não tem poder para exigir, né, não tem competência legal para exigir o acordo trabalhista. Isso está mais relacionado aos aspectos trabalhistas, e a ANAC não tem feito um movimento aí para deixar essas coisas, esses dois aspectos da lei bastante separados. E logicamente, né, o tema da fadiga é um tema bastante complexo, bastante complicado. Não existe uma solução simples, e a gente conta assim com o apoio de todos os envolvidos, de todos os players, para que a gente possa receber os insumos, possa receber os dados, os estudos, para que a gente possa determinar os requisitos, né, fazer a nossa certificação, a nossa vigilância continuada, e garantir que os níveis de segurança vão estar sempre atendidos aí no nosso transporte aéreo. Novamente eu agradeço, cumprimento a todos os presentes e ressalto que a ANAC está à disposição para continuar construindo o transporte aéreo de maneira segura. Obrigado. Obrigada, senhor Bruno Diniz Delbel, que é superintendente de padrões operacionais da ANAC. Vou passar agora para o senhor Rui Amparo, diretor de Segurança e Operações de Voo da ABAR, e que está online conosco. 3 minutos, doutor Rui. Deputada, novamente, muito obrigado, parabenizando pela iniciativa aqui, porque a gente expondo a situação e ouvindo todo mundo é onde a gente começa a achar soluções para os problemas. Não ignorá-los é o primeiro passo, né, para a gente poder arrumar solução para todos os problemas. Eu só queria dizer para a senhora que a gente tem feito isso junto ao sindicato, em alguns casos, né, talvez a gente tenha que acelerar isso. O propósito da ABAR é entender os problemas e ajudar a trazer, seja para a agente regulador, seja para o Congresso, trazer sugestões de solução para os problemas. Quer dizer, então a gente se propõe a colaborar muito nesse sentido, ouvindo os nossos tripulantes, claro, né, e à luz do que a gente enxerga, como a gente falou aí, né, cada tipo de voo tem que ser tratado separadamente, né? Quer dizer, a gente não tem uma coisa única que junte o voo internacional do avião que está voando para uma pequena pista de fazenda. Então, a legislação, seja ela a regulação da ANAC, seja a legislação em si, tem que levar isso em conta. O nosso propósito aqui é segurança, operacionalidade, respeito, e é isso que a gente tem tentado fazer na aviação brasileira nos últimos anos. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com o comandante Hecklander, com o engenheiro Bruno Delbel, com o Dr. Mauro Menezes, e de novo agradecer a deputada a oportunidade de colocar a ABAR inteiramente à sua disposição e à disposição da comissão, à disposição dos demais ocupantes da mesa, para a gente fazer qualquer debate ou sugestão. E reforçar que, sim, nós já temos um conjunto de sugestões para a evolução do RBAC 117 a serem colocados para a ANAC de modo formal numa consulta pública que deve acontecer nos próximos meses, também para a aviação comercial. Muito obrigado, deputada. Obrigada, doutor Rui, diretor de segurança da ABAR. Agora passo ao nosso último, mas não menos importante, ao contrário, doutor Mauro de Azevedo Menezes, advogado especialista do direito do trabalho, para suas despedidas e sugestões também, né, de como a gente pode dar continuidade a essa luta. Doutor Mauro. Obrigado, deputada Fernanda Melchiona. Eu estendo meus agradecimentos ao deputado Paulo Fernando, que trouxe aqui a sua contribuição valiosa à nossa discussão, também como alguém que tem uma experiência concreta no direito aeronáutico e que pôde aqui nos, certamente, inspirar soluções, seja no âmbito da regulação, no âmbito das negociações sindicais. Eu reputo essa discussão como muito oportuna, sobretudo porque chama a atenção para um aspecto que muitas vezes
é um pouco desviado do foco em nosso país, que é o tema da segurança jurídica. Muitas vezes a segurança jurídica ela é trazida como um argumento no sentido de que as relações sejam toleradas ou liberalizadas, que aqueles ajustes ou acertos, muitas vezes à margem da lei, sejam cristalizados e valham. Mas a segurança jurídica, sobretudo, ela nos convida a ter uma reverência humilde à normatividade, ao processo de construção das normas. E já foi dito aqui nessa audiência pública que o setor aéreo ele deve ser bastante reverente à disciplina normativa. É um setor muito regrado, porque as responsabilidades são, evidentemente, elevadas. Então, é preciso que nós tenhamos essa capacidade de obediência àquilo que emana da fonte própria de elaboração normativa, que é o poder legislativo, ou mesmo o poder normativo que é concertado entre patrões e empregados que têm sua sede na Constituição da República, os acordos, as convenções coletivas de trabalho. Não é possível que haja inovações, deputada Fernanda Melchiona, que provenham de um propósito de conveniência empresarial, ou mesmo de uma competência regulatória que se expande, que exorbita dos seus limites necessários. Então, aqui em nosso país, de certa forma, temos ouvido que o imperativo de dinamização das relações econômicas, ou de produção, ou de conquista de bons resultados, ele pode ser capaz de suplantar ou mesmo atropelar garantias legais e constitucionais que, portanto, asseguram direitos não só dos trabalhadores, mas também dos consumidores. E eu já concluo dizendo que nós precisamos reverter um pouco essa lógica, reverter essa prática e conscreva, no âmbito da ANAC, aos requisitos de formação de tripulantes, mas jamais invadir a esfera de competência intersindical ou mesmo legal no que diz respeito à duração da jornada de trabalho. O preço a pagar é muito sério, é muito alto, e justamente por isso é que nós tivemos aqui nesse bom debate, eu convijo com o Dr. Rui Amparo, no sentido de que a discussão, a reflexão e o diálogo são o melhor caminho para encontrarmos as melhores soluções. Muito obrigado, deputado. Muito obrigada, doutor Mauro de Azevedo Menezes. Nós também, acho que foi uma boa audiência para começar esse debate aqui na Comissão de Administração e Serviço Público, né, deputado Paulo? Mas que, obviamente, tem que ter continuidade, tanto, não tenho dúvida, na atuação do sindicato, enfim, nas negociações com a ABAR, mas também em frente, né, à ANAC e, evidentemente, ao governo federal. Eu estou à disposição para seguir essa luta com vocês. Quero agradecer a presença de todos e todas e agradecer os trabalhadores e trabalhadoras da Câmara dos Deputados que ficaram aqui conosco, nos deram toda a infraestrutura, como sempre, muito generosas as meninas, né, ajudando aqui na condução dos trabalhos. Dou por encerrada, eu tenho que dizer uma coisa de protocolo? Dou por encerrada a apresentação? Perfeito. Obrigada.